Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia para mais uma semente do Evangelho. As sementes do Evangelho foram criadas para que você recebesse aí no conforto do seu lar, todos os dias às 18 horas, uma reflexão sobre o Evangelho. Nesse momento, eu convido você a refletir junto comigo até o final desse vídeo para que você observe que essas lições, essas reflexões que a gente vem fazendo aqui, com os comentários durante o nosso cotidiano, a nossa alegria de viver, com tanta simplicidade. Não precisa tanta coisa, basta que você abra o Evangelho. Então, eu te convido do outro lado aí da telinha para que você ore comigo. Neste momento, traga o seu ente querido, o seu irmão, amigo, companheiro de todas as horas e momentos que está aí do seu lado, para a sua tela mental, para que ele receba as vibrações de amor, as energias salutares. Amado Mestre Jesus, em tuas mãos, eu coloco todos esses irmãos, para que abrace com muito amor e muita alegria, para que receba as bênçãos curativas, com as suas irradiações de amor e as energias salutares enviadas pelo nosso Evangelho. Que Deus nos proteja. Nesse momento, meus irmãos, vamos refletir um pouco sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado os aflitos. Item 3, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra somente podem realizar-se na vida futura. Então, qual é a vida futura? Quando você chegar ao mundo espiritual, o bem que você fez aqui, você vai experimentar tudo isso de bom. E aqui Allan Kardec diz o seguinte: o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, em comunhão com o nosso evangelho de hoje sobre as aflições, nós vamos buscar no amor essa centelha divina, esse fogo sagrado, para diminuir as nossas aflições na terra. No mundo tereis aflições. Não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. Jesus. Veja bem, o quanto é forte isso. E essas causas principais dessas aflições que nós vivenciamos hoje na terra, conforme o Evangelho diz ali, que as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra somente podem realizar-se na vida futura. Então, por isso, vamos preparar para passar por essas aflições com paciência, com fé, com perseverança, com humildade, agradecendo a Deus pela bênção da reencarnação de estarmos reunidos com nossa família aqui na Terra. E essas aflições são as dificuldades, os problemas do mal e das dores, dos sofrimentos que a gente passa. Na visão espírita, essas dores da humanidade é o que causa as aflições no ser humano. Por que uns sofrem mais que outros? Qual é o motivo disso? Tem pessoas que passam anos deitadas. Gente, quando a gente estuda o Evangelho, nós vamos lembrar que aquela pessoa não está deitada por acaso. Ali foi ela mesma quem pediu. Ou ela está passando por uma provação severa ou por uma expiação severa. Então, às vezes aquelas provações, aquele dia a dia, aquele tormento e de repente uma expiação que lhe deixa na cama, enfermo e que você precisa muitas vezes da ajuda do outro. Imagina, você nunca precisou de ninguém te carregar no colo ou de lhe dar banho, mas que num determinado momento você precisa, né, desse material humano ali do seu lado e você tem que aceitar com humildade. Isso também são os nossos testes do nosso orgulho, de nossa vaidade, que podemos ser trazidos de uma outra existência para nessa. A gente reajustar com nós mesmos, né? Com aquilo que eu assumi com Deus. E aqui ele diz, porque uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada ter feito para justificar essa posição. Por que uns nascem, claro, sem condições, e outros já nascem e já recebem muita herança, né, já está ali em berço de ouro? Gente, tudo isso tem um propósito, tudo isso foi acertado lá no mundo dos espíritos. É claro que o nosso esforço aqui na Terra, a nossa vontade de crescer, de melhorar, de levar adiante o nosso processo reencarnatório crescendo e evoluindo sempre,
faz toda uma diferença também, né? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir, né? Tem pessoas que para conseguir uma vaga de emprego é difícil, passar no vestibular é difícil, passar no concurso público é difícil, mas com perseverança, com disciplina, com dedicação, ele vai conseguir, né? Se não nessa, mas vai se preparando para uma outra, né? E esse encontro com a realidade, o ego iludido busca sobreviver utilizando-se de inúmeros mecanismos de fuga da realidade e expressa-se usando variadas máscaras a fim de não se deixar identificar esses problemas que você vem passando com as aflições. No interrelacionamento pessoal, apresenta-se disfarçado, ora exigente, ora relação aos outros, ou excessivamente severo para consigo mesmo. Né? Eu conheci algumas pessoas, né, que têm problema de limpeza, problema de organização, né? E pessoas que poderiam também estar aí assumindo, ajudando, outras pessoas servindo a caridade. Não, mas eu não posso deixar minha casa, mesmo sem ter ninguém para cuidar, né? Entendeu? Sem ter compromisso com outras pessoas do mesmo teto. Nossa, Nancy, não tenho condições, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Imagina, gente, quando essa pessoa chegar ao mundo dos espíritos e descobrir que não vai poder levar nada, né? É claro que enquanto você estiver aqui, você está cuidando, mas da maneira, né? Assim, com esse apego tamanho, né? Só vai descobrir quando chegar lá do outro lado. Isso é uma pena, isso acontece muito, né? A gente tem visto muito acontecer isso. E às vezes a gente convida, não, vamos trabalhar na caridade, vamos ajudar as pessoas necessitadas, você tem seus dons, aproveita essa oportunidade. Não, eu não tenho tempo. Então fica assim, há pessoas que se dizem tolerantes, mas basta recordar um pouquinho de algo que lhe aflige para tomar uma atitude diferente. Isso pode acontecer no meio de pessoas conhecidas que desconhece esse comportamento, né? Às vezes você tá ali no trabalho, lembrou de uma coisa que lhe deixou aflito ou alguma coisa que aconteceu, você começa a sofrer por antecipação, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso também. O Evangelho nos convida em mais uma reflexão quando ele diz: e o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofreres ao lado do mal que prospera. Então, naquele momento, a gente vai lembrar que cada um de acordo com suas obras. Se você veio para esse mundo de provas e expiações já com essa finalidade, com esse compromisso de receber essa herança, de se dar bem na vida, de receber uma casa boa. Já tem outros também que tem que sofrer muito para comprar o lote, para construir, tudo é uma construção. Então, por isso que existe aí a desigualdade das riquezas para que você possa refletir no Evangelho, né? Em razão do desgaste dos valores éticos na sociedade, o medo de desenvolver-se a outra gera reações e subterfúgios nos quais procura compreensões psicológicas, porque seus alicerces são frágeis. Isso foi Joana de Ângelo que escreveu através de Divaldo Franco, numa de suas obras Momentos de Saúde. Então, nesse momento que ela convida, né, que em razão desse desgaste, desses desgostos também, desses valores, dessas penúrias, né, interferem muito na evolução do ser humano na Terra, né? Aquele que sempre racionaliza todas as ocorrências, encontra justificativas para os próprios insucessos e erros, teme-se sem estrutura emocional para libertar-se dos conflitos. Continua aqui a Madre Joana de Ângelo falando sobre esse assunto hoje. E o que gera tantas aflições na nossa vida, gente? Tem tantas coisas que geram aflições que a gente fica assim, meu Deus, qualquer coisa. Tem pessoas que recebem uma mensagem no WhatsApp, aquilo gerou uma aflição no seu coração. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu não gostei daquele teor daquela mensagem. Aquela pessoa me mandou a mensagem hoje e eu não gostei porque ela não é daquele jeito. Você já está aflita com algo que muitas vezes não é nada demais. Às vezes um filho não atendeu o telefonema na hora da sala, que estava na sala de aula, você já está aflita porque a pessoa não atendeu o telefone. Às vezes você mandou uma mensagem, a pessoa não respondeu, você já está aflita, imaginando um monte de coisa e aquilo você começa a somatizar aquilo, acaba interferindo, né, no seu dia, na sua saúde física, mental e espiritual. Tudo isso envolve a questão das aflições. E aqui, o desapego.
gera uma imensa aflição. Principalmente naquelas pessoas que são apegadas à matéria. Imagina, tem pessoas que o seu ente querido desencarna e ele guarda tudo aquilo por anos a fio. Manda limpar, manda lavar na lavanderia, manda organizar, contrata uma pessoa só para cuidar daquilo, porque não quer desfazer daqueles bens. É como se fosse peças de museu muito bem guardadas que nunca vai ser destruídas dali. Às vezes você não vai destruir, jogar fora, o que quer que seja, mas tem tanta gente precisando daqueles pertences que você tem certeza absoluta que o seu ente querido nunca mais vai usar aquilo. Porque o tempo determinado por ele na Terra cessou e Deus chamou na hora, né, programada. E às vezes o ente querido do outro lado, naquela aflição em que você se encontra aqui na Terra, e ele também lá, porque ele também, vendo você aflita aqui, ele lá não consegue paz interior. E essa paz que ele busca vai demorar a encontrar, por quê? Porque você não está conseguindo aqui na Terra desfazer desses bens. E quais são os bens? Às vezes, os bens que você fala pode ser só os bens móveis, as suas roupas, os sapatos, né? As cuecas, as meias, está tudo guardado, né? Então, gente, isso faz você entrar num modo de aflição tão grande com esse apego, que quando você começa, a caridade e o desapego. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber se dela para os outros, em saber servir-se dela para outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar, se apraz a Deus vou-lo retirar. Então tem muita gente que diz assim, meu Deus, eu não quero desfazer de nada, eu não vou dar para ninguém, isso vai ficar guardado eternamente nesse cantinho. Tem uma amiga que ela até me falou outro dia, Nancy, eu tenho uma tia que o meu tio desencarnou e toda noite, na hora de dormir, ela coloca o pijama dele prontinho do lado dela na cama. Já faz mais de 20 e tantos anos e ela continua fazendo o mesmo ritual. Você acha que aquilo ali está ajudando? Não está. Está prejudicando a evolução dela e do ente querido que partiu. Da mesma maneira, se você tem aí os pertences do seu familiar que deixou a terra, quando você começa a desapegar, você vai começar a sentir que os seus ombros estão mais leves, seu coração está mais livre, você começa a conversar melhor, você começa a sorrir, o seu semblante muda. Por quê? O desapego. Você está exercitando essa caridade com você. E aqui ele continua, Senhor, vós haveis dado, vós me haveis dado, vos haveis tirado, que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro, tende fé naquele que vos tendo dado e tirado, pode vos restituir. Resistir com coragem o abatimento, ao desespero, que paralisam a vossa força. Não ouvide jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova, coloca ele sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a vos desapegar desses últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. Quanto mais você desapega com amor, com carinho, com boa vontade, você não sente falta daquilo. Você só vai sentir falta se você se apegar, né, a doar para uma pessoa que está ali do seu lado. Você vai ver que ela vai vestir a roupa, ela vai calçar o sapato, ela vai usar o perfume que você doou, ela vai usar o cinto, a bolsa. Então aquilo ali vai te fazer sofrer cada vez mais. Então, se você tiver de se desprender para livrar dessas aflições futuras, você vai doar para pessoas bem distantes, para instituições de caridade, né, onde tem uma certa necessidade muito mais distante, para que você não possa, né, reencontrar essas pessoas para fazer sofrer. Então, para finalizar esse bloco, nós vamos falar um pouquinho, né, de uma mensagem aqui sobre Jesus. A perfeição encontra-se na caridade sem limites. Então, você vai encontrar essa perfeição na caridade sem limites e vai resolver as suas aflições fazendo a verdadeira caridade, que o maior beneficiado será você com
com a cura dos seus males. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E fique na paz do Mestre Jesus.